E agora vamos falar sobre as operações com conjuntos, certo? Então, antes de a gente começar, vamos colocar aqui dois exemplos de conjuntos para que a gente possa trabalhar, certo, nessa parte da teoria. Digamos que eu tenho aí o conjunto A, que é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, que é formado pelos números 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, nós podemos representar esses conjuntos através de um diagrama de Venn. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Esses dois conjuntos possuem alguns elementos em comum, são os números 3, 4 e 5. Então, vou colocar aqui nessa parte comum, certo? 3, 4 e 5. Eu tenho ainda os números 1 e 2, que são elementos apenas de A. Tenho ainda os números 6, 7 e 8, que são elementos apenas de B. Beleza? Vamos então falar sobre a interseção. O que é a interseção entre dois conjuntos A e B? Então, os elementos do conjunto A interseção B são os elementos X, de tal forma que X tem que ser elemento de A e X tem que ser também elemento de B. São os elementos comuns. E a gente pode falar A interseção B ou simplesmente A inter B. Então, a interseção entre esses dois conjuntos são os elementos comuns aos dois conjuntos. São os números 3, 4 e 5. Então, nesse caso, A interseção B são os números 3, 4 e 5. Beleza? Se vamos falar na reunião de dois conjuntos, quem é A união B? A união B é formado pelos elementos X, de tal forma que X tem que ser elemento de A ou X tem que ser elemento de B. Tem que ser elemento de pelo menos um dos dois, tá ok? Então, quem será, nesse caso, A união B? Serão todos os elementos de A, tá aqui 1 e 2, certo? Toda essa região aqui. Toda essa região também interna. E ainda mais os elementos que são apenas os elementos de B, certo? Então, a união B é formado pelos elementos que são apenas elementos de A, apenas elementos de B e também os que são comuns aos dois. Então, no nosso caso, certo? Nesse exemplo daqui, a união B é formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, 6, 7 e 8. E nós já vimos, por exemplo, aqui 3, 4, 5 é elemento dos dois. Você não precisa escrever 3, 4, 5 e 3, 4, 5 de novo. Porque nós vimos que repetir elementos não adianta, né? Você não está criando novos elementos. Tá ok? É inútil repetir elementos quando você está descrevendo um conjunto. Beleza? Bom, então, falando um pouquinho mais aqui sobre a interseção. Certo? Quando nós temos dois conjuntos A e B, certo? Se eles estiverem representados dessa forma, aqui está a interseção entre os conjuntos A e B. São os elementos comuns, tá ok? Essa área é sombreada daí. Se os conjuntos A e B não possuem elementos comuns, certo? Nós dizemos que a interseção entre eles é o conjunto vazio. E nesse caso, A e B são conjuntos disjuntos, certo? Então, o que são conjuntos disjuntos? São aqueles que não possuem elementos comuns. São aqueles em que a interseção é um conjunto vazio, certo? E se B é um subconjunto de A, né? No caso, se a gente representa assim, B é um subconjunto de A, a interseção entre A e B é o próprio conjunto B, certo? Então, se B é um subconjunto de A, ou seja, se todo elemento de B é elemento de A, certo? A interseção entre eles é o próprio conjunto B, tá ok? Quais são as propriedades da interseção? Vamos ver.
A primeira propriedade é o que a gente chama de propriedade idempotente. Diz que o conjunto A interseção A é o próprio A. Essa é a propriedade idempotente. Então, a interseção de um conjunto com ele mesmo é ele mesmo, né? Então, se, por exemplo, o conjunto A é formado pelos números 1 e 2. E aí eu tenho que A de novo, 1 e 2. Quem é A interseção A? Quem são os elementos comuns entre A e ele mesmo? Ele mesmo, né? Os próprios elementos, 1 e 2. Então, A interseção A é o próprio conjunto A. Beleza? A segunda propriedade importante é a chamada propriedade comutativa da interseção. Diz que A interseção B é igual a B interseção A. Essa é chamada propriedade comutativa da interseção. Ou seja, tanto faz você calcular A interseção B ou B interseção A, que o resultado vai ser exatamente o mesmo, né? Então, se a gente tem A é 1, 2, 3 e B é 2, 3, 4, quem é A interseção B são os elementos 2 e 3. Quem é B interseção A também são os números 2 e 3. Beleza? Uma outra propriedade que é importante é a chamada propriedade associativa, que diz o seguinte: se você vai calcular a interseção de três conjuntos, certo? A, B e C, tanto faz calcular a primeira interseção dos dois últimos e o resultado calcular a interseção com o primeiro, ou calcular a interseção dos dois primeiros e o resultado calcular com o terceiro. O resultado é sempre o mesmo. Essa é a interseção dos três conjuntos. Essa é chamada propriedade o quê? Associativa, certo? E aí está aqui, se você está trabalhando com três conjuntos, A, B e C, a interseção dos três é essa partezinha interna daqui. Beleza? Então, tanto faz calcular a primeira interseção de B com C e o resultado calcular a interseção com A, ou primeiro calcular a interseção de A e B e o resultado calcular a interseção com C. Beleza? Tanto faz essa chamada propriedade associativa, certo? A quarta propriedade a gente já viu, né? Se B é um subconjunto de A, então A interseção B é o próprio conjunto B, certo? Então, se B é um subconjunto de A, a interseção entre eles é o próprio conjunto B, certo? A gente diz nesse caso que A é o universo de A, ou que B é parte de A, certo? B é subconjunto de A. Bom, temos ainda uma propriedade importante que diz que a interseção entre um conjunto A qualquer e o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio, certo? Porque quais são os elementos comuns entre A e o conjunto vazio? Ora, o conjunto vazio não tem elementos. Então, quem são os elementos em comum? Nenhum. Então, essa interseção é o próprio conjunto vazio, certo? E a última propriedade importante da interseção diz o seguinte, que A interseção B é um subconjunto de A e que também A interseção B é um subconjunto de B. Ora, veja só, se você está trabalhando com os elementos comuns de A e B, então todos os elementos desse conjunto têm que ser elementos de A. Se você está trabalhando com os elementos comuns de A e B, então todos os elementos desse conjunto têm que ser elementos de B. Beleza? Então essas são as propriedades da interseção. Vamos falar agora sobre as propriedades da reunião. São bem parecidas com as propriedades da interseção, ok? Quando você tem aqui diagramas, se eu tenho aqui os diagramas representados dessa maneira, o conjunto A união B é formado por todos esses elementos daqui. Se A e B são conjuntos disjuntos, ou seja, se eles não possuem elementos em comum, aqui está representada a reunião, a união entre eles. E se B é um subconjunto de A, certo? Então a reunião vai ser o próprio conjunto A, certo? Essa vai ser uma das propriedades. Se B é subconjunto de A, então A união B é o próprio conjunto A, beleza? E quais são as propriedades da reunião? São bem parecidas. Começamos de novo com a idempotente.
Ou seja, a união A é o próprio conjunto A. Essa é a propriedade idempotente. Se você tem o conjunto A, 1, 2. E tem aqui o conjunto A de novo, 1, 2. Quem é a união A? 1, 2, que é o próprio conjunto A. Essa é a propriedade idempotente. Temos também a propriedade comutativa, que diz o seguinte, que A união B é a mesma coisa que B união A. Certo? Tanto faz A união B ou B união A, o resultado vai dar no mesmo. Beleza? Também temos a propriedade associativa, igualzinha lá da interseção. Tanto faz calcular A união B primeiro e o resultado unir a C, ou primeiro calcular B união C e o resultado reunir com A. Essa é chamada o quê? Propriedade associativa. Esta é a comutativa e esta é a associativa. Certo? Tudo igualzinho. Beleza. A propriedade 4 também é parecida. A gente viu que se B é subconjunto de A, B é subconjunto de A interseção entre eles é o conjunto B. Os elementos comuns são os de B. Agora, a reunião entre eles, certo? A reunião entre eles é o próprio conjunto A, certo? Temos ainda a propriedade do elemento neutro, que é o seguinte. A reunião entre A e o conjunto vazio é o próprio conjunto A. Isso quer dizer, então, que o conjunto vazio é o elemento neutro da reunião, certo? Elemento neutro. Tanto faz, se você vai reunir o conjunto A com o conjunto vazio, vai mudar nada. Você continua com o conjunto A, certo? Bom, para finalizar essa partezinha aí de reunião e interseção, vamos falar nas propriedades, né, da reunião e interseção juntas. Da reunião e interseção. Beleza? Então veja só. A primeira propriedade diz o seguinte, que a união entre A e a interseção B é o próprio conjunto A. Isso com diagramas é bem fácil de verificar, né? Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. A interseção B é essa parte daqui, né? E se você vai reunir o conjunto A com essa parte amarela, o resultado vai ser o quê? O próprio conjunto A. Certo? Segunda propriedade. A interseção entre A e o conjunto A união B é o próprio conjunto A. Isso também é bem fácil de verificar aqui com diagramas. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. A reunião entre A e B é toda essa parte amarela daqui, certo? E se eu quero a interseção, ou seja, os elementos comuns entre A e toda a parte amarela, quem é a parte comum é o próprio conjunto A. Então, a interseção entre esses dois conjuntos vai ser o conjunto A. Beleza? Bom, agora chegamos numa parte bem importante, que é a propriedade distributiva da interseção em relação à reunião, que é o seguinte. Se você tem A interseção B união C, certo? O que é que você pode fazer? Você pode distribuir esta expressão. Como? Fazer A interseção B, certo? A interseção B, união A interseção C. Isso é muito importante em várias questões, certo? A interseção B, união A interseção C. Você pode até fazer uma analogia, né? Com números, você tem lá 2 vezes 3 mais 5. Isso é 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Certo? Essa é a propriedade distributiva da interseção em relação à união. E nós temos também a propriedade distributiva da reunião em relação à interseção. Você pode fazer a mesma coisa.
A união B, interseção A união C. Beleza? Então, estas são as chamadas propriedades distributivas da reunião e da interseção. Beleza? Então ficamos por aqui, daqui a pouco nós voltamos. Um forte abraço e até logo.